E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. E agora a gente vai estar vendo aí tudo sobre o pós-jogo do empate com o São Paulo, com a Inter de Limeira. Mais uma atuação vergonhosa e vexatória do São Paulo com esse aprendiz de treinador que é Luiz Ubeldia. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal. Se assim como eu, você passou muita raiva no jogo de hoje, dê pelo menos essa força aí, deixe seu like, se inscreva no canal, tem vídeo aqui todos os dias. A gente vai estar vendo todo o vídeo de pós-jogo e no final do vídeo eu volto e a gente vai falar muito da partida de hoje e também sobre Luiz Ubeldia, beleza? Créditos eleitorais deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Paulo Inter de Limeira, Vitor Birner. Primeira coisa, boa noite a você. Boa noite a você. Calçado de Pedro Ivo Almeida, boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Quanto foi? Resultado 0-0. 0-0. E a gente pretendia começar falando um pouquinho do jogo, o que aconteceu e tal, mas assim, há uma cornetada tão gigantesca pra cima do Zubeldia, né? São 8 jogos, né, Calçado? A gente tava falando aqui, né? 8º jogo do São Paulo. Paulista, isso. No Paulista. 8º jogo no Paulista, foram 2 na Florida Cup, né? Mas aí também, Né? Só pra dizer que tem 10 jogos aí na temporada, aqui, né? imagina você, né? E as cornetas tocam de uma maneira muito alta para o Zubeldia, Vitor Birner. Precipitação, estão pegando no pé, já é coisa tá vindo do ano passado, tá muito cedo. Qual a tua avaliação desse Zubeldia, o Birner? Tudo bem? Primeiro, mais uma vez, boa noite para você. Primeiro, só explicar que o São Paulo, boa noite, teve o segundo tempo inteiro com um jogador a mais. De novo, né? Como aconteceu no jogo de Bragança. Isso. No último final de semana. No jogo de Bragança, o São Paulo tinha iniciado com o time reserva, hoje iniciou com o time titular, quase todo mundo. Alan Franco não jogou. E o Luciano fora porque estava suspenso. O Luciano fora, entrou com o Ferreira na esquerda, Isso. os caras jogando um pouco mais por dentro, que é uma coisa que muita gente defende e até parece, em tese, que vai fazer um time mais equilibrado, sem bola, do que jogando com o Oscar por dentro. Tudo bem que o Oscar foi para a esquerda o tempo inteiro, mas teoricamente estava mais por dentro. E o São Paulo construiu muito pouco. É culpa do Zubeldia? É responsabilidade do Zubeldia? É óbvio que não. Porque a gente vê muitos lances, por exemplo, São Paulo com um jogador a mais. A Inter monta uma linha de 5, uma linha de 3 na frente, no meio e um jogador um pouco mais adiantado. Aí o São Paulo começa a circular a bola. Cai no pé do jogador do lado de campo que fala, cruza na área. Cruza na área. Eu duvido que o Zubeldia ficam mandando o Igor Vinícius ficar cruzando bola na área daquele jeito, com o Caleri sozinho na frente. Te mostra uma certa falta de paciência. É óbvio que nesse estágio da temporada não dá para imaginar que o time vai ter um volume, intensidade, por exemplo, como teve nos jogos decisivos da outra temporada. Eu tenho uma teoria sobre esse elenco do São Paulo. Ele inconscientemente, não é uma coisa calculada, conversada, escolhe jogos. Porque claramente a gente viu ano passado o time nos jogos grandes se mobilizando um pouco mais. Contra o Corinthians o time se mobilizou esse ano no estadual um pouco mais. O time cresce nos jogos grandes, não significa que vai ganhar todos, né, os principais jogos, mas ele joga melhor em quase todos os jogos grandes, pelo menos. E eu não acho que isso está na conta do técnico. Né? Mas vieram algumas peças que não faziam parte, eu sei que Sim. não é a maioria, mas que não faziam parte dessa mentalidade que talvez aconteça. Por exemplo, o Enzo, que jogou hoje de novo, não faz parte dessa mentalidade. O Oscar não faz parte dessa mentalidade. Mas, por exemplo, eu não acho que o Lucas é um cara que, mesmo que inconscientemente, escolhe jogos. Não, eu não acho que é inconscientemente, sim. É óbvio que o desempenho do Lucas escolhe assim. Por exemplo, o Lucas hoje jogou mal. Pega o clássico hoje. Eu não acho que ele... Mas você acha que o fato de jogar mal é porque inconscientemente o jogador escolhe qual jogo vai jogar? Eu acho que o jogo vale mais e o jogador que pode render mais mostra mais. Hoje, por exemplo, o Lucas e o Oscar, não sei se o Oscar tá nisso, eu não vejo jogar, porque 8 anos sem ver o Oscar jogar. O Oscar jogou mal. O Lucas jogou mal. Não sei, porque é coincidência. A frase... A temporada vai mostrar, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos descobrir. Desculpe. Eu vendo o jogo de hoje, boa noite. Boa noite. Acho que o Luciano ficou mais titular ainda. Eu também. Pois é. O Oscar e o Lucas lá atrás, o cara lá na frente. Porque o Luciano tem uma agressividade, e a gente, quando fala agressividade, não é para bater no adversário, mas é aquele jogo que incomoda. Incomoda. Ele tem o atacante tem que incomodar. Se o atacante bonzinho, que não incomoda ninguém, não rola. E o Luciano é o tempo todo, e isso amplia um pouco o jogo do Caleri, dá um pouco mais de opção para Oscar, porque
Sim, hoje com o Lucas tem que sair o Ferreirinha. Com o Luciano, sai o Ferreirinha. E o Oscar foi contratado para jogar. Então, e o Calera é o centroavante. Né? Então é o Ferreirinha. E o Zubeldia acredita nisso também, que o Luciano podia jogar, então, naturalmente, o quinto homem aí desse quarteto, o reserva do quarteto é o Ferreirinha. Mas eu vejo que ele é mais necessário ainda. Só queria... Sim, a gente ouve demais assim. Manda. Ouviu hoje. O pior time do campeonato, não é o segundo pior. Pior, uma campanha ruim, Inter de Limeira. ruim. Tá bom. Não é boa mesmo. É uma campanha para ser rebaixado. Com 2 derrotas e 6 empates. Empatar realmente não leva a lugar nenhum. É que ao destruir a Inter, você fala assim, esse time tomou 5-4, todo mundo. Não. Pior placar da Inter no campeonato foi um 2-0 para a Portuguesa. A Portuguesa fez 2-0, São Bernardo fez 2-1 e 6 empates, com 0-0 com São Paulo. Não é o primeiro, tem 2-2, tem 1-1. Então, não estou aqui transformando a Inter no Liverpool. Eu só estou dizendo o seguinte, tem um time ali que está resistindo e conseguiu segurar, mas um a mais, uma boa parte do jogo, aliás, só aqui um detalhe, o árbitro teve que ir ao VAR para expulsar o jogador. Né? A comissão de arbitragem precisa chamar para conversar. Ele estava na frente do lance. Né? Sim. Ou ele estava, e a bola na frente. Ou ele estava dormindo, ou ele estava dormindo, ou ele estava comprando um sorvete, ou ele estava sentado num banquinho e não viu. Aí piscou na hora do lance. Você tem que chamar o árbitro. Agora, se ele viu e tomou a decisão, uma entrada por trás, onde não se disputa a bola, para levantar, era o Lucas, pé alto. Era o Igor Vinícius. O Igor Vinícius. Cara, sabe aquela hora, aquele lance, quem é da arbitragem sabe, o momento para o árbitro se consagrar. Você vai lá e vermelho direto. Cara, porque só um parênteses, porque é o seguinte, nem o jogador da Inter reclamou. Uma atuação dessa destrói um campeonato. Num lance fácil. Não é um lance complexo, é um lance fácil. Sim. E aí não precisa do VAR. O VAR salvou, que bom, mas precisa melhorar o nível da arbitragem. É impossível ter um árbitro em campo que faça esse tipo de julgamento. Só para não deixar passar, depois a gente esquece. Mas eu acho que o São Paulo vai melhorar. Sim, despejar tudo no Zubeldia, 8 jogos em 22 dias. Mas ele está mesclando, ora jogam os titulares, ora jogam os reservas. Isso, está certo. Certíssimo. Só que esta troca constante, dentro de uma pré-temporada que não existiu e de um torneio que teve que ir para a Flórida, numa pré-temporada ridícula. Jogo de hoje em Brasília. Em Brasília. O próximo também será? Sim, eu dizia aqui, eu gostava de dizer aqui, agora me ferraram, né? Paulistão me ferrou. Falava assim, quem joga brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil ao mesmo tempo, disputa 3 torneios continentais, pelo tamanho do Brasil. Sim. Aí, cara... O Paulistão é um torneio continental agora. O Paulistão também virou um torneio continental. O Carioca também. E aí eu estava vendo a distância de São Paulo e Brasília, dá 800 e poucos quilômetros. Linha reta, tá? Não estou falando... Linha reta. Cara, você consegue ir de Madrid para jogar no Marrocos. Você consegue jogar na Europa. Porque é preciso ter uma referência. Então, a vida desses caras é totalmente diferente. Lá, o cara anda 100 quilômetros, ele faz o jogo e volta para casa. Aqui, cara, você viaja 800, como se você estivesse numa viagem realmente mudando de continente, saindo da Europa e jogar no norte da África. E tá tudo bem, tá tudo legal. Então é o seguinte, aí pega o treinador e só dá nele. Calma, vamos distribuir um pouquinho. Eu quero completar isso, só deixa o Pedro falar, porque eu tenho mais algumas distribuir coisas. Um pouquinho, Pedro, sim. Deixa eu distribuir ao Birner antes, chega. Porque, por exemplo, essa semana estavam reclamando que ele dá pouca chance para o Rian Francisco. Entrou hoje. Mas ele não deu a chance contra o Bragantino com os reservas, Perfeito. Né? Colocou hoje o Rian Poderia Francisco ter colocado lá. Com jogadores titulares que deveriam facilitar a vida do Rian Francisco. Entrou, errou passe no meio, não ganhou bola por cima. O que também é normal, hein? Vou chegar lá. Perfeito. Ferreira, jogador do lado direito, drible para a esquerda, bate forte, copinha, voou, etc. Bota o Ferreira. Errou domínio de bola, tomou decisão errada. É tudo muito normal. E muito fácil antes de acontecer. Só que quando o time perde e você começa a escrever, uma pessoa escreve 2, 3, 5, 10, 500, o cara vira a solução. Até entrar em campo. Aí vem o mundo real. Aí,
olha para o técnico. Então, a Copa do Beldia era essa semana porque não colocava a base, hoje vai ser não sei o quê. Contra o Santos foi porque puxou o Oscar de volante, coisa que tinha lógica, mesmo não tendo funcionado, porque você ganhou um outro jogador de lado para tentar jogar no contra-ataque, o Santos ganha do meio de campo, para poder abrir a defesa santista. Não funcionou. Uma bola longa um pouquinho mais recuada. Uma bola longa, o cara que chega de trás batendo, que tem um passe de mais qualidade. Num jogo que está perdendo, ou seja, toma um, faz um. Também não foi mais pressionado depois disso. Eu não estou falando que até esse momento, nesse ano, até porque até esse momento, nesse ano, ninguém faz um baita trabalho. O Abel não faz, o Ramon não faz. Nenhum técnico, você olha para a temporada desse ano e fala, nossa, que trabalho o treinador começaram arrebentando. Né? Agora, você olhar para tudo o que está acontecendo no São Paulo, ver o time jogando e olhar para o técnico e falar, é ali, é até estranho. Porque isso acontece, eu não sei. Eu acho um que... suspense no ar, hein? Para bom entendedor, um pingo a letra. Acho importante essa sua fala. Boa noite, Calçade, William, Vitor, fã de esporte com a gente, porque a gente falava isso, você estava aqui ontem, que eu acho muito injusto, mais uma vez, a gente ter que chegar aqui para analisar o jogo isolado do que é o contexto, como a gente falava ontem do jogo do Palmeiras. Tem todo um contexto, e eu concordo com o Birner. A frase isolada, ela soa até, às vezes, irresponsável. Os jogadores escolhem quando vão jogar. E eu entendi exatamente o que você quis dizer. Inconscientemente, janeiro é um saco para todo mundo. Porque não era para estar tendo jogo. Sim. Janeiro é início de fevereiro. E o jogador janeiro não vai falar isso. É um saco. O jogador não vai falar isso. Óbvio. O dirigente que precisa valorizar o campeonato, que precisa assinar 16 datas para entrar uns milhões a mais e não entrar uns milhões a menos, não vai falar isso. O cara que está trabalhando para transmitir, ele não vai falar isso. A gente, quando vai debater, não vai falar isso. Mas Só é complicado. A gente está indo na contramão de tudo e tem que sentar aqui para virar e falar, nossa, mas por que não está funcionando? É muito óbvio porque não está funcionando. Porque o São Paulo, ele é desenhado a partir de uma premissa que ele vai ter aqueles 4 jogadores que se desenhou inicialmente ali para o Zubeldia. E não quer dizer que vai funcionar na temporada. Um deles não funcionou. E se a gente parar, não precisa ser um grande leitor do jogo. Se parar para ver minimamente, a Inter de Limeira, eu tô com o Calçado, não é o pior time do mundo, mas pela tabela fica sempre aquela narrativa. Nossa, não fez um gol contra um dos piores times, que é só para quem quer atacar pedra. A Inter de Limeira vai bem no primeiro tempo. Ela vai bem porque ela bota os caras e Lucas, lá afastados. E o Calera lá afastado. Quem é que sempre faz aquele meio do caminho ali, aquele entre linhas ali? Luciano. Quem é que não estava em campo hoje? O Luciano. Então, não vou querer também que aqui, 10 de fevereiro, o Zubeldia já tenha a solução para quando o Luciano não tiver, porque o Ferreira já tem que entrar, já tem que mudar. Só que a gente, às vezes, entra num ciclo. A temporada começa antes, a loucura começa antes, a cobrança começa antes, derrubar treinador em rede social começa antes. Então, tudo vira uma grande loucura. Não dá para descontextualizar. É ruim empatar com a Inter de Limeira? Claro que é. Com Oscar, Lucas e Calera em campo? Claro que é. E com um jogador a mais. É ruim um jogador a mais no segundo tempo você não fazer gol? Claro que é. Só que eu acho que eu sempre vou falar, a gente precisa dosar. Você vai tirar a partida do Flamengo contra o Botafogo na Supercopa, que se exaltou ali o Felipe Luiz. Você vai tirar a partida do São Paulo contra o Corinthians. O São Paulo é esse mesmo. Principalmente. O treinador é esse mesmo, eu tô maluco. Não, é esse mesmo. Então, você vai tirar... O principal jogo do time até agora na temporada. Ontem o segundo tempo do Atlético, por tamanho de vitória, é o que é, pela expulsão do primeiro tempo, porque o Cruzeiro estava melhor no início. Que outro grande modelo de exibição de futebol eu te dou o contraponto de todos esses clubes. Você falar, exaltou a atuação do Flamengo contra o Botafogo, mas no sábado contra o Fluminense já não foi tão boa. Aí o Botafogo, que não tinha ido bem contra o Flamengo, foi bem contra o Fluminense. É oscilação. Você tem minutos de tempo e pouquíssimas exibições. Mas exatamente, o próprio Flamengo já teve momentos que não foi bem. O Fla-Flu do sábado é chato. Muito, é chato muito por conta chato. do horário, é chato por conta de que tem que jogar, é chato por um monte de coisa que não acontece ainda, que é início de trabalho. Aí, aí vem aquilo que o Birner falou. Deve ser culpa do Zubeldia futebol. E a gente quer sentar aqui para ver o bom futebol. E aí vem o que o Birner falou de escolher, que é preciso saber, entender. Botafogo e Flamengo, como é que foi? Exatamente. Intuitivamente. Vale uma taça. Ou a gente tem dúvida de que o São Paulo e o Palmeiras... Não é uma escolha racional. São Paulo e Palmeiras é no próximo final de semana, domingo. Ou a gente tem alguma dúvida que São Paulo e Palmeiras a coisa vai ser diferente. Tende a ser um jogo melhor. Dos dois lados. Sim. Vai ser um jogo bom. Se vai faltar uma coisa, outra... Vai ser melhor do que esse. Vai ser intensidade. Melhor que esse vai ser. Vai ser muito bom, vai ser melhor que esse. Mas olha a característica. O que foi o São Paulo? Eu vi um São Paulo de 10, 15 minutos ali de muito volume. Talvez a gente vai ver num espaço de tempo maior. O próprio Palmeiras que ontem a gente olhar e falar, Palmeiras ontem fez um gol, aí fez um gol e parece que reduz a marcha. Aí toma um gol, aí tenta acelerar, mas não sabe como, aí o jogo já está truncado. Tinha um momento hoje que eu estava contando, até parei para ver, tinham 8 jogadores da Inter de Limeira dentro da área. Aí levanta a bola, não vai entrar. Por dentro não vai entrar. Oficiais. Quando você vira, sabe? O Oscar jogou no Paulista.
4. Nós estamos discutindo a vida do Oscar agora com 4. Entendeu? O futuro do futebol do São Paulo, do Oscar e tal. Uma adaptação, 4 jogos. Como titular, assim, né? Uma coisa, assim... Essa loucura de início do ano, ela acelera muito, antecipa muito e também demite muito. Porque tudo é muito acelerado, muito deslocado, né? E muito treinador vai dançar mesmo. Assim. Então, a gente não pode esperar um pouco. Assim, pode ser que sim, pode ser que o São Paulo não dê certo esse ano. Pode. Pode, claro. Pode. O Palmeiras também. Aí, não vai ser por causa do jogo de hoje. O Palmeiras pode, no final do ano, estar disputando o título brasileiro? Pode. Gente, não temos essas respostas. O futebol brasileiro, ainda mais no Brasil, ele não nos permite nenhum tipo de previsão, nada. Porque, por um lado, é legal pelas forças que nós temos. E cada campeonato tem uma história diferente. E com o Mundial no meio do ano ainda, que vai fazer alguns times gastarem fisicamente, outros podem se recuperar, mudar coisas. E alguns... Tá muito difícil de adivinhar. E aqueles que vão disputar, Palmeiras e o trio carioca, tem que ter o Mundial como parâmetro para o primeiro semestre. É isso. Aqui está um Mundial, tudo que acontece anterior ao Mundial tem que ser programado pensando no Mundial. Agora, por exemplo, o São Paulo não tem o Mundial, Birner. Então eu te pergunto, qual é o parâmetro para o Zubeldia nesse primeiro semestre? São Paulo tem que chegar forte no começo do Brasileiro, fazer muitos pontos antes do Mundial. Acho que, por exemplo, não só o São Paulo, mas como todos os outros times que estão na primeira divisão do futebol brasileiro e que não vão disputar o Mundial, eles podem fazer uma preparação física um pouco diferente, forçar um pouco mais nesse primeiro semestre, porque vão ter um mês de recuperação depois para fazer um trabalho diferente do que esses outros 4 clubes vão fazer. E, obviamente, também a Libertadores. Fase de grupos, né, que tem jogos antes do Mundial, né, da fase de grupos da Libertadores, e tentar a classificação. Porque, literalmente, a gente tem uma temporada em 2 etapas bem divididas para as equipes que não estão no Mundial. As equipes que estão no Mundial, ao contrário, como disse o Calçade, elas têm que chegar fisicamente melhor que os europeus. Isso vai cobrar um preço mais para frente no brasileiro? Talvez cobre. Sim. Talvez cobre. Né? Então, a gente não sabe, por exemplo, como que o Palmeiras será. O Palmeiras, por exemplo, não tem 2 times. O Palmeiras tem um time e meio. Sim. Né? E ainda falta o centroavante. O Flamengo tem 2 times. Dá para negociar. Fluminense, ainda nenhum. Sim. Botafogo a gente tem que esperar para saber como vai ser. O São Paulo tem um time. Tem um time e algumas É um alternativas. bom time. O São Paulo tem um bom 11. O São Paulo tem jogadores que decidem jogos numa quantidade legal. Tem 3 jogadores ali que atuam atrás do centroavante que precisa se recuperar, porque o Caleri está desde o segundo semestre do ano passado mal e ele sabe disso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Claro. vai lá. Já que você deu a deixa agora há pouco, vamos lá. Você que é um cara bem informado. O maior adversário do Zubeldia está fora ou dentro do São Paulo? Cara, eu acho que, assim, porque para falar do São Paulo, eu tenho que dividir dentro. Eu acho que dentro do departamento de futebol, por mais que ano passado houvesse ali o vazamento de algumas notícias, dando a entender que o departamento de futebol não queria o Zubeldia, ou pelo menos algumas pessoas do departamento de futebol não queriam o Zubeldia, me parece que isso diminuiu. E o departamento de futebol de São Paulo, dentro, quando a gente fala de preparação da equipe, a Refis melhorou nessa gestão e algumas coisas, ele funciona. Ele tem ali, você vê o elenco bem coeso, você não tem um elenco dividido, você vê que os times que falam, os jogadores se mobilizam nos jogos grandes. Você trouxe jogadores, por exemplo, mais habilidosos, como o Lucas ano passado e o Oscar, que não são grandes marcadores, mas não se furtam de recompor pelos lados, coisa que, por exemplo, o Gabigol não faz no Cruzeiro. Perfeito. São jogadores muito dedicados para o clube. Então você tem um perfil legal. Se o clube no entorno vai ajudar, se o clube vai pagar o salário em dia, se o clube vai oferecer as melhores condições de jogo, por exemplo, podendo atuar sempre no Morumbi, agora não vai atuar porque tem um jogo, mas é estadual. Né? Mas você não pode perder jogo de Libertadores no Morumbi, você quer ganhar alguma coisa no Brasileiro e bem, você não pode ficar perdendo jogos no Morumbi por causa de shows, que é uma coisa que acontece muito não só no São Paulo. Eu não acho que o clube ajude tanto. Eu acho que tem clubes que tornam o dia a dia do jogador mais fácil do que o clube São Paulo torna. Dentro do CT, eu acho que as coisas vão razoavelmente bem. Tem algumas coisas ali que a São Paulo, por exemplo, não tem vendido jogadores muito bem, que era uma característica histórica do clube. Né? O valor que pegou no William Gomes, mesmo negócio do Moreira não me parecem grandes negócios para o São Paulo. Então, Então, mas hoje o Zubeldia ele veio uma situação um pouquinho mais tranquila do que ele... Tranquila até pode ser um exagero, né?
menos complicada do que ele vivia em termos de aprovação interna, etc. Ou, assim, perdeu um, empatou outra, se perder o clássico pro Palmeiras, porque tem um clássico no final de semana, se perder pro Palmeiras, opa! É uma impressão. É assim, os dois. Se eu acho que você olha o time titular do São Paulo, eles não podem reclamar do Zubeldia. Tá. Até porque, se quiserem falar alguma coisa sobre sugestão de como jogar, eles podem falar com o Zubeldia. O Lucas tem tamanho para isso, o Oscar tem tamanho para isso, Alisson tem tamanho para isso, o Pablo Maia tem jogado pouco com o Zubeldia, tá jogando, fazem todas funções, inclusive muito parecidas, os que estavam lá, com o que faziam na época do Dorival, quando gostavam muito. Então não tem muito do que reclamar isso, nesse aspecto, né? E o Alan Franco, por exemplo, ganhou a posição, com o Zubeldia ali, se tornou o melhor jogador do São Paulo na última temporada. Os reservas, às vezes, podem ficar um pouco irritados, porque atuam um pouco. Mas quando atuam, o Zubeldia tem razão. Pois é. As atuações deles dão razão ao Zubeldia. O clássico, ele... Assim, porque tem dois treinadores aí, até o Abel tá nessa situação. O Abel também. O que é uma loucura, mas tudo bem. É muita loucura. Aumenta, assim, começa a bola de neve de palmeirenses que não estão felizes com o Abel. Ganhou quase nada nos últimos tempos, então realmente eu entendo. Porque é o seguinte, cara, se o Zubeldia ganhar o clássico, vai ser como reclamar de alguém que ganhou do Corinthians e do Palmeiras. O problema é a Inter de Limeira. Então, a pedra no sapato é a Inter. O Bragantino. É o Bragantino. Nunca venceu em Bragantino. Não é a Inter, não é o... Agora, claro, pode perder também. Porque se ele perde, se ele ganha, aí o Abel tem um alvo nas costas. Mas olha a situação que está criada para os técnicos nesse momento no estadual. Exatamente. Um mês. Este clássico é um clássico assim, muito complicado para eles. Até porque o São Paulo tem uma administração das mais tradicionais, como a maioria dos clubes brasileiros. Então, você falou, dentro do CT, pode ser que a vida siga numa frequência cardíaca diferente de fora de conselho deliberativo, a orelha do presidente começa aqui, um chia ali, o outro tem uma ideia brilhante de um treinador, todo mundo dá palpite, né? E aí o político tem que fazer o quê? Ouvir as bases. Tem. E aí é mais fácil mandar o treinador embora. Então, mas se ganhar... É inaceitável que em 2 jogos, com um jogador a mais, o São Paulo não consiga fazer gols. É inaceitável que o São Paulo não tenha jogadas trabalhadas. Que a única solução do São Paulo seja cruzamentos na área. Hoje não, acho que antes de ontem, eu tava assistindo o Bayern de Munique contra Werder Bremen, se eu não me engano. Ou Wolfsburg, não me lembro agora, é um time de verde. E o time adversário do Bayern também teve um jogador expulso. E o Bayern começou a pressionar. Mas não era só cruzamento na área. Tinha muito cruzamento na área? Tinha. Mas não era essa bola jogada na área de qualquer jeito. A bola trabalhava de um lado para o outro até chegar no lateral ou no ponta que tinha um certo espaço. E quando cruzava essa bola, não era a bola jogada na área, era a bola na cabeça do Harry Kane. Tanto é que o primeiro gol do Bayern foi um lançamento, não foi nem um cruzamento, foi um lançamento nas costas da zaga que o Kane matou no peito e saiu um pênalti. E o São Paulo a gente não vê isso. O São Paulo é bola jogada na área. A única coisa positiva no jogo de hoje, pra mim, foi o Cédric Soares. Que em 10 minutos de jogo, com 4, 5 passes na bola, cruzamentos que ele deu, ele já demonstrou ter muito mais qualidade técnica que o Igor Vinícius, que sinceramente, hoje, mais uma partida medíocre, vergonhosa, bizonha, medonha do Igor Vinícius, assim como o Sabino, que é um zagueiro horrível. O Ferreirinha errou tudo que tentou. O outro menino que entrou, o Ferreira, também horrível. Eu até tinha dito isso num vídeo atrás. Falei, eu não vejo futebol nesse Ferreira. Esse menino, pra mim, não vai vingar. Dos meninos que subiram, pra mim, esse é o que menos vai vingar. E teve torcedor que veio aqui. Esse Ferreira joga muito. Ferreira é um monstro. Ferreira é o melhor jogador. Você viu que o moleque não fez nada hoje. Errou tudo, errou domínio, pisou na bola, visivelmente nervoso. O menino não tá pronto.
E pra mim não tem qualidade. O Rian Francisco, que é o mais talentoso desses meninos, vai ter dificuldade. Aí a torcida fica, tem que pôr o Ferreira, tem que pôr o Ferreira. O menino não dá conta. Não dá conta. O Ferreirinha, que teoricamente briga pela titularidade com o Luciano, fica cada vez... E sabe o que é o pior? Que aí a gente fica refém do Luciano, como se o Luciano fosse a solução dos problemas do São Paulo. Tem torcedor que vem aqui e fala que o Luciano é decisivo. O último gol decisivo que o Luciano fez foi lá nas quartas de final da Copa do Brasil, da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O último gol decisivo do Luciano foi aquele. De lá pra cá, o Luciano não tá sendo decisivo em nada. O Campeonato Brasileiro, o Luciano marcou gol contra o todo-poderoso Atlético Goianiense, Vitória, Bahia, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Vasco. Nossa, só jogo grande. E o Ferreirinha vem tendo essas atuações que a gente tá vendo aí. E várias partidas o Luciano anda em campo, é um a menos, não participa das jogadas. E o Ferreirinha tenta participar e pisa na bola, erra tudo que participa. Cara, não seria bem mais simples, em vez de você colocar o Ferreirinha que não vem jogando bem, você mantém o sistema, Oscar pela esquerda, Lucas pela direita, o Calera em centroavante e coloca o Rian Francisco de segundo atacante, ou coloca o André Silva de segundo atacante para você ganhar a jogada diária. O André Silva ele é mais móvel, ele é mais rápido, ele é mais técnico que o Calera, ele consegue fazer esse segundo atacante. Você vai mudar o sistema e aí você muda o sistema e o Oscar fica caindo para a esquerda. O Oscar não tem que ir para a esquerda, você tem que o Zubeldia, ele tem que ter peito e falar: Oscar, filho, você pode pender para a esquerda, mas você não pode ficar lá do lado do Ferreirinha. Você tem que ficar entre as linhas. O Oscar ele tem que receber essa bola entre as linhas de meio de campo e zaga. Ah, mas o time adversário estava com um jogador a menos, as linhas estavam fechadas. O Oscar tem que receber essa bola ainda no meio de campo, para ele ter a visão de jogo pela direita e pela esquerda. Não adianta o Oscar ficar recebendo bola pela esquerda com o Ferreirinha também do lado de lá, pra ficar jogando bola na área. Se bem que os cruzamentos do Oscar, pelo menos, são perigosos, né? Mas, cara, é inaceitável que a única jogada que o São Paulo tenha seja cruzamentos na área. É inaceitável. Inaceitável. Não tem uma triangulação. As poucas vezes que o São Paulo chega é por dentro. O São Paulo ele é um time que joga por dentro. Agora que você tem Lucas e Oscar, o São Paulo ele se tornou um time mais parecido com o Dorival, com o time do Dorival, um time que tende a trabalhar por dentro. E aí você quer jogar a bola pro Ferreirinha, que não tá fazendo... Eu não acho o Ferreirinha um mau jogador. Eu acho o Ferreirinha um bom jogador. Mas é incrível como em alguns momentos da temporada ele se perde, ele se desconecta e ele perde totalmente a confiança de fazer jogadas. O Ferreirinha, ano passado, foi extremamente importante. E a lesão dele foi, sim, um dos pontos crassos para a derrocada do São Paulo na temporada. Principalmente para a eliminação contra o Botafogo. Porque o Ferreirinha, ele vinha numa confiança em nível de atuação muito alto. Mas agora, o Zubeldia tem que fazer esse time jogar. Eu já falei aqui e repito. O time do São Paulo dessa temporada é um time que corre menos, mas é um time que joga mais. Ou melhor, que tende a jogar mais. E é responsabilidade do Zubeldia fazer esse time jogar mais. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, quero muito saber. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!